Muito bem, estamos de volta e agora a gente muda de assunto. Para muitos é um sonho a ser realizado, perder peso em pouco tempo. As cirurgias bariátricas surgiram num primeiro momento para atender aqueles obesos mórbidos e que encontram dificuldades em perder peso por meio de regimes e exercícios físicos somente. No entanto, hoje em dia, muita gente acaba fazendo esse tipo de intervenção sem a real necessidade. Pelo SUS e por meio dos planos de saúde, há toda uma equipe multidisciplinar para autorizar o procedimento, mas quando se faz de maneira particular, isso não é necessário, pelo menos não sempre. Bem, para conversar comigo sobre as cirurgias bariátricas, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Dr. Danielson Dimbarre, que é cirurgião do aparelho digestivo, não é mesmo, doutor? Exato. Obrigado, Rafael. A gente que agradece a sua presença aqui. Tudo bem. Doutor, conta pra gente, isso que eu falei agora no início do programa, dá para caracterizar como se estivesse meio que banalizado hoje essa cirurgia bariátrica por ter tantas pessoas realizando esse procedimento sem ter, de repente, aquela real noção da gravidade que é essa intervenção no corpo humano? Exato. Muitas pessoas, até devido à questão da obesidade ser uma doença crônica de difícil tratamento e com resultados o que chamamos de efeito sanfona, muitas vezes a pessoa perde peso e novamente volta a ganhá-lo, existe uma busca por uma solução que seja uma solução definitiva e que para alguns é considerado uma solução milagrosa, embora não o seja, que é o procedimento cirúrgico. Muitas vezes isso é do ser humano, nós buscamos o meio mais fácil, teoricamente, de conseguirmos alcançar o nosso objetivo. E algumas vezes a cirurgia ela é tratada como esse meio mais fácil, embora não o seja. É preciso ter um certo receio, né? Porque realmente é um tipo de cirurgia que é bastante invasivo mesmo no corpo, né? São vários... Hoje, na verdade, hoje, com o método de vídeo, que é muito utilizado, talvez menos, mas mesmo assim tem que ter essa preocupação, né? Com certeza, ela é uma cirurgia considerada de médio a grande porte, né? E quando se trata de doentes obesos, isso aumenta significativamente os riscos dessa cirurgia, né? Embora hoje em centros considerados centros de excelência, o risco de situações muito sérias, como complicações graves ou mortalidade, são riscos bastante baixos, estatisticamente, eles não são desprezíveis, né? Entendi. E realmente o paciente ele pode ter complicações graves que podem levá-lo a uma reoperação, UTI, internamentos prolongados e até mesmo óbito. Então, nós, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, todos os cirurgiões que participam dessa sociedade, nós vemos isso com um ar de preocupação, porque realmente a banalização ela pode trazer resultados até mesmo catastróficos. Bastante indesejáveis, Sim. né? Doutora, a gente fala da cirurgia bariátrica, mas queria que o senhor falasse um pouquinho do histórico dela. Onde é que ela surgiu? Quando que chegou aqui ao Brasil? A cirurgia bariátrica ela tem um histórico de 4 décadas, ela surgiu nos Estados Unidos, né, onde ainda hoje é o país que mais realiza cirurgias bariátricas, até pelo fato da obesidade ser uma doença extremamente prevalente nos Estados Unidos, né? Quem tem a oportunidade de viajar para lá, é fácil de constatar, consegue né? perceber isso, né? Então, e devido ao alto risco que ela traz para a saúde do indivíduo, inclusive reduzindo a expectativa de vida. Então, existem estudos hoje que mostram que o paciente obeso mórbido, ele terá uma expectativa de vida reduzida em torno de 8 anos em relação a uma pessoa de peso normal na mesma idade. Então, isso traz realmente um risco significativo de doenças e não só de qualidade de vida, mas também de expectativa de vida. Então, devido a essa dificuldade de tratamento que nós percebemos dia a dia no consultório, ou até mesmo no caso do leigo, conversando com amigos, se vê o quão difícil é perder peso, né?
porque não depende somente de dieta ou de atividade física, lógico que isso é importante, mas não são os únicos fatores. Não é tudo, né? Então, devido a isso que surgiu a cirurgia como um meio de se tratar esses doentes extremamente graves e que muitas vezes morrem em consequência da sua obesidade. Entendi. Bom, doutor, a gente falou no início do programa sobre a equipe multidisciplinar, né, que faz esse acompanhamento pré e pós-operatório. Sim. Quais profissionais estão envolvidos nisso? Sim. A equipe multidisciplinar é fundamental. Primeiro porque ela vai ser fundamental na seleção do paciente, o paciente que realmente tem indicação de uma cirurgia bariátrica. Quem estabelece muitas vezes esses critérios e quem na verdade indica o paciente para a cirurgia não é o cirurgião, mas um endocrinologista, que é um clínico. Sim. Além do apoio de uma nutricionista, que é fundamental na orientação de dieta, principalmente em pós-operatório, e o acompanhamento psicológico, porque muitas vezes para o obeso toda a fonte de prazer está na alimentação, ou grande parte da sua fonte de prazer. Então, quando ele está alegre, ele vai celebrar a mesa. Muitas vezes, quando também a relação emocional dele com o alimento é muito grande, então, às vezes, quando está frustrado ou triste, ele acaba também descontando no alimento. Então, o apoio psicológico é fundamental para se prevenir complicações em pós-operatório inicial e também em termos de resultado de perda de peso e em termos de sucesso dessa cirurgia a longo prazo. Tá certo. Doutor, eu vou te pedir licença só um minutinho só, para a gente fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais aí sobre as cirurgias bariátricas. É um minuto só. Muito bem, estamos de volta e agora o nosso assunto aqui no programa é a cirurgia bariátrica. Conversando comigo sobre este tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Danielson Dimbarri, que é cirurgião do aparelho digestivo. Obrigado mais uma vez pela sua presença, doutor. Obrigado, Rafael. O prazer é nosso. Tá certo. Doutor, me diga uma coisa. A gente sabe que a obesidade mórbida é o maior fator indicativo para a cirurgia bariátrica, né? Mas, além disso, quem é que de fato está apto a fazer esse procedimento? O IMC, o índice de massa corporal, está dentro desse contexto aí, né? Com certeza. Então, o IMC é o fator hoje utilizado como um fator de seleção. Uhum. Existe alguma controvérsia em relação a isso, porque ele é um índice que calcula o peso da pessoa dividido pela altura e dividido pela altura novamente. Uhum. Né? E a partir disso, a pessoa que tem um índice acima de 40 quilogramas por metro quadrado, mesmo que não tenha doenças relacionadas à obesidade, já seria um candidato. Né? Entendi. Ou pessoas que têm um IMC acima de 35, mas com o que se chama de comorbidades ou comorbidezes, que seriam doenças relacionadas à obesidade. Por exemplo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, apneia do sono, problemas articulares sérios, por exemplo, joelho, coluna, entre outros, são as principais doenças relacionadas à obesidade. Agora, esse índice aí de acima de 40 que o senhor me falou, de IMC, isso. Ele vale tanto para homem quanto para mulher ou há diferença nisso? Não, ele vale tanto para homem quanto para mulher, porque é um valor que divide peso sobre altura vezes altura. Né? Mas aí entra uma das controvérsias, porque, na verdade, ele é um índice que pode, muitas vezes, falhar. Entendi. Né? Por exemplo, Mike Tyson, no auge da sua carreira de atleta, ele tinha um IMC de 39. Uhum. E ele só tinha músculo
e Pois praticamente nada de tecido gorduroso, de gordura, de obesidade. Uhum. Né? Então, hoje até em congressos internacionais existe muita discussão a respeito do IMC como um índice ou como um parâmetro para indicação de Da cirurgia. cirurgia. Por isso que eu digo que ele é um dos fatores que pode servir de seleção para se indicar uma cirurgia bariátrica, mas tem que ser visto com um certo critério. Cuidado. Né? Não é o fator principal, então, para decidir a cirurgia ali. Exatamente. Ele é um dos fatores que até pode colocar o paciente como um possível candidato, só que ele tem que ser avaliado como um todo, dentro das suas doenças, dentro da sua condição, dentro do tempo de tratamento da obesidade, isso é muito importante. Então, a pessoa que já tentou vários outros métodos de tratamento e não foram eficazes por pelo menos 2 anos. Então, a cirurgia ela é considerada um excelente método, ela tem resultados espetaculares, mas dentro desses resultados, ou para se obter resultados espetaculares, o doente tem que ser muito bem selecionado. Tá certo. Doutor, o senhor disse agora há pouco sobre as doenças que a pessoa pode já possuir, né, e que podem aí interromper, de repente, pelo menos por um período, a realização dessa cirurgia. O tratamento, o período preparatório para ela é em torno de 6 meses, não é verdade? Agora, se a pessoa já possui, por exemplo, uma outra doença, vamos chamar assim, de repente uma dependência de uma Coca-Cola, por exemplo, há necessidade de se tratar essa doença, ou mesmo se tiver hipertensão e tiver muito desregulado, é essencial que seja tratado isso antes de fazer a cirurgia, né? Com certeza. Então, em relação a uma dependência, ou uma compulsão alimentar, ou até uma drogadição, por exemplo, ou dependência alcoólica, por isso o papel do multidisciplinar, do psicólogo ou psiquiatra, que é fundamental, tanto na seleção do paciente quanto no acompanhamento pós-operatório, né? Porque algumas pessoas elas não têm uma forma de dependência química, por exemplo, ou mesmo etilismo, hábito de alcoolismo, e depois da cirurgia ela pode transferir, que se chama de transferência de uma compulsão alimentar para uma outra forma de compulsão, seja álcool, ou drogas, ou até mesmo compras, compulsão por compras. Então, por isso o papel do psicólogo ou do psiquiatra é fundamental nesse preparo. Entendi. Agora, doutor, me diga uma coisa, a partir de que idade a pessoa pode fazer a cirurgia? Hoje os critérios são bem estabelecidos a partir dos 16 anos. Né? Não existe um limite superior de idade. Né? Então, mas a pessoa que vai entrando na 7ª, 8ª década de vida, ela, na verdade, vai perder muitos dos benefícios de uma cirurgia bariátrica. Então, acaba sendo isso uma contraindicação para a realização de uma cirurgia, ou pelo menos uma contraindicação relativa. Né? Aí cada caso teria que ser julgado individualmente. Tá certo. Doutor, eu vou te pedir licença mais uma vez, nós vamos fazer mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando aí sobre cirurgia bariátrica. Até já. Olá, estamos de volta e o nosso assunto hoje aqui no programa é cirurgia bariátrica. Conversando comigo sobre este tema que interessa muitas pessoas, aí eu tenho certeza, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Dr. Danielson Dimbarri, que é cirurgião do aparelho digestivo. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença. Obrigado, Rafael. Prazer é nosso. Doutor, me conte uma coisa, nós falamos já sobre a preparação que precisa para a cirurgia, benefícios dela, mas não falamos ainda dos tipos dela, né? Existem vários aí dentro do contexto da cirurgia bariátrica. Sim. A cirurgia bariátrica vem evoluindo ao longo dessas décadas, né? E hoje pode-se oferecer para determinado paciente uma determinada técnica. Então, hoje existem algumas possibilidades que vão
ter resultados diferentes e tem objetivos diferentes. Então, desde o balão intragástrico, que é um método endoscópico, que surgiu para ser um preparo somente dos obesos, super obesos, para então irem para uma cirurgia, e hoje ele é utilizado a partir de um IMC de 27, então para aquelas pessoas que não conseguem realmente perder peso e que têm um objetivo de perda de peso em torno de 10 a 15% de perda de peso total, né? É um método temporário que o paciente vai usar por 6 meses, mas que dentro desses critérios e o paciente usando de uma readequação de sua dieta, readequação do seu estilo de vida, ele pode ter um sucesso bastante significativo, sendo um método muito pouco invasivo, não é uma cirurgia, não tem cortes, é um método meramente endoscópico. Entendi. Né? Isso é uma opção dentro dessa faixa. Então, desde que o doente saiba que é um método que é considerado temporário, que pode ser definitivo, mas é considerado temporário, e que tem uma necessidade de perda de peso menor, ou preparando-se para uma cirurgia, ou então como método único. Entendi. Além do balão, hoje, de ampla aplicação no nosso meio, existe a cirurgia de bypass, que é uma cirurgia consagrada, que a grande maioria dos pacientes operados foram submetidos a uma cirurgia de bypass, é uma cirurgia que tem mais de 30 anos de história, em que se faz uma redução do tamanho do estômago. Então, calculemos que o estômago tem uma capacidade em torno de 1 litro, uma garrafa de 1 litro, ele vai ficar do tamanho de uma xícara de café. Então, existe uma redução significativa do tamanho do estômago e um desvio intestinal. Então, o que é esse desvio? Existe uma parte do intestino que não vai absorver determinados nutrientes. Né? Ou seja, como se fossem feitos 2 estômagos daí, então. Na verdade, assim... A grosso modo. A grosso modo, sim, porque existe uma separação. Uma separação. Né? Então, existe... E ela é conhecida como técnica do grampeamento. Então, existe um grampeamento gástrico, né, que vai separar esse estômago em um estômago grande, que fica isolado e que não serve mais como reservatório alimentar. De alimentos. E o estômago pequeno, que passa a ser o novo estômago do paciente. É interessante falar que nessa técnica é necessário ter o estômago, vamos chamar de antigo, o maior ainda dentro do organismo, porque ele produz gases ali que são necessários, né, também para a digestão dos alimentos. Então, e circulam aí até o estômago novo, supostamente. Não é algo fundamental, mas produz-se um pouquinho de ácido ainda nesse estômago isolado, que pode ser útil na digestão. Na verdade, ele não é retirado porque isso aumentaria a complexidade e risco da cirurgia. Ah, entendi. Sem benefício nenhum em termos de perda de peso. Então, nesta técnica, que já é uma técnica consagrada, não se retira essa parte do estômago isolado, basicamente por isso. Entendi. Agora, doutor, quanto tempo dura uma cirurgia, por exemplo, essa da técnica do bypass? Capela também é conhecida por esse termo, né? Exatamente. A capela nada mais é do que uma cirurgia de bypass, mas que se usa um anelzinho contensor. Isso são detalhes técnicos. Ainda se utiliza em muitos serviços. Então, um anelzinho nesse novo estômago e outros não utilizam anel. Os resultados são muito semelhantes entre uma técnica e outra, utilizando-se ou não se utilizando o anel. Agora, doutor, me conta uma coisa. Os pacientes, em média, saem do hospital já pesando cerca de 2 quilos a menos, né, depois dessa cirurgia. Pelo menos o que se ouve falar. Agora, para ele chegar no peso ideal, aquele que o endocrinologista, né, que o senhor, antes mesmo de fazer cirurgia, estipulam para ele lá, quanto tempo leva mais ou menos isso? Depende muito do paciente? Depende do paciente, mas em média 1 ano.
Em média, um ano, o paciente vai perder, em média, uns 10% do seu peso total. Então, digamos, um paciente de 100 quilos perderia 10 quilos no primeiro mês, aí perderia 5 quilos, mais 5 quilos no segundo mês, mais 2,5 quilos mais ou menos no terceiro mês. Então, e a partir daí existe um cálculo. Então, normalmente o paciente perde 10 quilos no primeiro mês, em torno de 10%, desculpa, do seu peso total no primeiro mês, vai perder em torno de uns 20% até o terceiro mês e vai perder até 30%, 28% a 30% do seu peso total até o sexto mês. Depois essa perda de peso é mais lenta, até chegar a uns 35% em média, até 40% do seu peso total dentro de um ano e 2 meses, mais ou menos. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, sim, mas eu queria rapidamente que o senhor alertasse só as pessoas em casa que, sim, independente da cirurgia fazer emagrecer, é preciso ter uma reeducação, não digo nem só alimentar, mas de vida também. Introduzir, por exemplo, exercício físico durante o dia a dia, no cotidiano, né? Com certeza. A cirurgia, ela é um excelente método, que vai levar a uma perda de peso muito significativa. É um método considerado permanente, mas existem, e todos devem ter visto, casos de reganho de peso, né? E às vezes significativo, né? Então, calcula-se que 5% mais ou menos das pessoas voltam a ganhar quase tudo que perdeu com a cirurgia. Então, e se sabe que readequação dietética, um novo estilo de vida, uma atividade física corriqueira, regular, né? Um acompanhamento multiprofissional. Isso faz diferença e os estudos mostram isso fazendo diferença significativa no sucesso da cirurgia. Então, certo. Realmente isso é muito importante, tão fundamental quanto o ato operatório em si. Da cirurgia em si. Tá certo. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, a disponibilidade de estar aqui com a gente. Imagine, obrigado. Até uma próxima oportunidade, então. Um abraço. E para você que acompanhou a gente, muito obrigado também pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá.